Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada no JEP 428, Structured Concurrency, que foi introduzido em Java 19 em 2021. Nós vamos dar uma olhada no exemplo que esse JEP oferece, escrever código em Java e rodar alguns experimentos. Bem, o exemplo principal desse JEP é um web server, né? Então a gente vai implementar uma função que processa os pedidos e respostas do web server. Então a ideia aqui é que, por exemplo, esse request, a gente vai buscar um usuário, por exemplo, num banco de dados, e ao mesmo tempo a gente quer buscar um pedido, né, uma order. E da mesma forma esse pedido provavelmente faria I/O, né? Então aqui no caso eles estão usando um execute service. E essas duas instruções, né, elas rodam em threads separados, né? E aqui embaixo, a ideia é que a gente espera a resolução dessa feature, né? E em seguida a gente espera a resolução do pedido. E finalmente a gente tem então a resposta, né, do web server desse request com os dois objetos, né? Então isso aqui está escrito de uma forma tradicional e a gente vai ver no exemplo como que a gente pode resolver esse mesmo problema utilizando Structured Concurrency. Bem, então eu criei um projeto em Java, né, para poder replicar esse exemplo. Então nós vamos começar dando uma olhada no build. Eu estou usando Maven. Então se a gente der uma olhada no nosso pump file, a gente vai observar aqui que eu vou estar utilizando a JTK 19. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a próxima versão de Java do JTK 21 está quase pronta. Mas a Java 19 contém toda a implementação que a gente precisa, né? Então duas coisas que a gente tem que observar também é que a gente precisa passar dois argumentos enquanto a gente roda e compila nossos exemplos. O primeiro é Enable Preview, para a gente poder rodar a Structured Concurrency, e também Virtual Threads, pelo menos em Java 19. E o segundo argumento é Add Modules, e a gente tem que adicionar um module que contém Structured Concurrency que está nesse módulo JTK Incubator Concurrent, né? Então a gente espera que essas implementações vão estar disponíveis no futuro. Então a gente pode dar uma olhada agora no nosso código. Então nós vamos começar aqui a nossa função main, né? A gente pode pegar isso. E o nosso primeiro experimento vai rodar a nossa função run unstructured concurrency experiment, né? Então se a gente der uma olhada nessa função, a gente vai criar a nossa classe, que eu vou mostrar em seguida. E essa classe basicamente simula o que seria o nosso servidor, né? Então a gente chama aqui a função handle, que o JEP tem como exemplo. A gente recebe a resposta e imprime a resposta, né? No caso que alguma exception aconteça, eu estou imprimindo aqui. Também estou imprimindo a toString do current thread, né, do thread que a gente está rodando isso. E finalmente, quando o nosso experimento acaba, eu estou chamando a função shutdown e vou mostrar porquê em um segundo. Então esse é o nosso primeiro experimento. A gente deu uma olhada então em Structured Concurrency. Eu escrevi o código de forma similar ao que a gente vê no JEP. Então a primeira coisa que eu adicionei foi a classe de resposta, né, que vai ter o nosso usuário representado por uma string e o nosso pedido representado por um integer. Eu criei então execute service, né? Estou usando o new cache thread pool. Então
cada pedido que a gente colocar aqui, ele vai rodar num thread separado. E finalmente a gente tem a função handle, que é o mesmo código que a gente vê no JEP, né? Então aqui a gente vem o primeiro, quando estamos processando o pedido, né? Nós vamos rodar então find user, né? Então isso vai rodar no seu próprio thread e depois em seguida a order, então isso também vai rodar num thread separado. E aqui a gente faz o blocking esperando o resultado dessas duas features, né? Uma coisa que eu fiz na implementação de find user e fetch order, eu coloquei uma função que eu estou chamando de Soliloquio, que é quando a gente fala enquanto a gente está dormindo. Essa implementação é bem básica. O que ela faz é coloca o thread para dormir, né? E ao mesmo tempo, antes de fazer isso, a gente também imprime no console uma mensagem, né? Isso é só para a gente poder experimentar e ver o que está acontecendo. E uma vez que a gente está dormindo, a gente tem que cuidar da interrupted exception, que a gente vai utilizar também nos exemplos, né? Então aqui a gente apenas imprime o thread e imprime a mensagem aqui. E finalmente a gente também lança essa exception, que é runtime, só para a gente poder evitar ter que mudar a assinatura dessas funções. Então, ok. Se a gente então der uma olhada voltar para nossa classe. E a única coisa que a gente faz, então, a gente simula com esse thread sleep aqui o trabalho que essa função faria, né? Por exemplo, buscando esse valor full no banco de dados, fazendo I/O, né? E a mesma coisa para fetch order, né? A gente simula aqui. Então, a gente vai fazer um thread sleep 5 vezes, cada um com 1 segundo. E aqui a gente vai simular o trabalho, imprimindo cada vez que esse thread vai dormir, antes de dormir ele imprime essa mensagem, né? É mesmo para fetch order. Bem, então com isso eu acho que a gente pode rodar o nosso exemplo. Então se a gente vir aqui e rodar o nosso exemplo. E a gente pode olhar aqui o resultado, né? A gente vê que as duas funções estão rodando cada uma num thread separado, né? Você vê que esse aqui está no thread 25 e a função finding user no thread 24. Então eles vão rodando e finalmente a gente recebe a resposta, né? E a resposta, então, a gente imprime aqui e vai ser... A gente tem o nosso usuário e tem nosso pedido. Bem, então o nosso primeiro exemplo rodou corretamente, né? Mas o JEP mostra qual é o problema desse tipo de código, né? E o primeiro problema acontece... O que acontece se essa função terminar antes, por exemplo, se ela terminar com uma exception, né? E o problema é que a outra função que está buscando o pedido vai continuar rodando, né? A gente pode simular isso. Então, por exemplo, a gente pode ir em find user. Esse é o primeiro problema, né? Então, você imagina que quando essa função rodar, por exemplo, algum problema aconteceu, essa função não consegue realizar o I/O. Então a gente vai simular isso aqui como exception, né? E a nossa segunda função do pedido vai rodar
como no caso anterior, né? Então, se a gente rodar o nosso exemplo, a gente vai observar que, ainda que a nossa função tenha falhado, né? Nossa função de procurar o usuário falhou, a gente observa que o trabalho continua no segundo thread, né? Então, uma forma ideal seria cancelar essa segunda função, né? O JEP também mostra um outro problema com esse tipo de código, né? Então, se a gente voltar ao nosso código, vamos reverter nossas mudanças. Né? E o segundo problema que o JEP mostra é que, imagine que o thread que a gente está rodando a nossa função handle, né? Se ele for interrompido, a gente pode simular isso aqui. Né? Então a gente vai rodar o nosso experimento, a gente está rodando nesse thread experiment. E a gente começa a rodar o nosso thread, né? E se a gente interromper esse thread, a gente vai observar que mesmo que esse thread tenha sido interrompido, né? As nossas funções ainda estão rodando, né? Então, de novo, né, a forma ideal seria que, se esse thread fosse interrompido, que essas funções parassem de rodar, né, que elas também fossem interrompidas, né? E, finalmente, o JEP também mostra um terceiro problema, né? A gente pode voltar ao nosso código. E o terceiro problema acontece quando, suponha que find user esteja rodando normalmente, aqui no caso vai demorar pelo menos 5 segundos, né? Mas suponha que a segunda função, fetch order, ela termine, né? Então você imagine que essa função vai rodar, essa função já falhou, e ainda assim essa função vai continuar rodando, né? Então a gente pode simular isso. Se a gente rodar o nosso experimento, a gente vai ver que nós temos que esperar a função findUser terminar, né? Mesmo sabendo que a fetchOrder falhou, né? Então, de novo, é mais um caso em que seria melhor se uma vez, quando essa função falhasse, que a gente interrompesse o trabalho de findUser, né? Então, dado esses exemplos, né, a gente pode dar uma olhada no código que o JEP então usa para resolver esses problemas, né, através de Structured Concurrence, né? Então a gente pode, vamos comentar nosso primeiro experimento. Né? E a gente vai dar uma olhada então na segunda versão, né, desse mesmo problema, né? Então a gente pode então dar uma olhada no nosso segundo exemplo. Então a ideia é a mesma. Você vê que a gente vai instanciar essa classe, mas dessa vez a gente chama ela de Structured Concurrence, e ela vai chamar a mesma função, handle, e da mesma forma imprimir o resultado, e se alguma exception acontecer, nós vamos imprimir o valor dessa exception aqui. Então o código é bastante similar. Da mesma forma, nós temos a nossa classe response, né? Exatamente o mesmo código da outra versão. E a nossa função handle. A gente pode começar a olhar alguns detalhes. Então aqui a gente está criando, né, isso que foi adicionado na versão 19
Structured Task Scope, né? E aqui a gente está escolhendo uma policy de shutdown se algum erro acontecer, né? Então, de forma similar, uma vez que esse scope foi criado, né, a gente pode rodar as nossas funções find user e fetch user fazendo um fork. E aqui a implementação padrão, isso vai rodar num virtual thread, né, diferente da versão anterior que o thread que foi criado existe no kernel, né. Então isso aqui vai rodar essas duas funções no virtual thread, mas elas estão controladas nesse scope, né. Então aqui é a forma que a gente espera a resolução desses dois virtual threads é com join, né? E se algum erro, alguma exception aconteceu, a gente faz o throw aqui, if failed, né? Então isso tudo vem com o JEP 428, né? Todas essas classes. E o interessante também notar que foi adicionado a função result now também, né? Na interface de future. E a ideia aqui é que você só pode chamar essa função result now, né, se o join foi feito, ou seja, a resolução desses threads aconteceu. Então agora a gente pode rodar o nosso código. E as funções find user e fetch other são exatamente as mesmas, né, do exemplo anterior. Aqui no caso a gente vai então fazer um thread sleep, né, similar, para simular o trabalho dessa função, e a gente retorna aqui o valor do usuário. Mesma coisa para fetch order, né, aqui a gente retorna o pedido. Então a gente pode tentar rodar o nosso exemplo. A gente precisa da join. Eu removi a exception, a assinatura da função. Então ok, a gente pode rodar e a gente vai ver então o mesmo resultado, né? A gente vê as duas funções rodando em threads diferentes até a gente ter o resultado em response. E claro, a gente comentou também que eles estão rodando dessa vez no virtual thread. Então, agora a gente pode simular os problemas do código anterior, né? Então se a gente for em Structured Concurrence, vamos simular o primeiro problema em que a primeira função falha, né? Então se a gente rodar o nosso exemplo agora, né, a gente vai observar que fetch in order, a nossa função, uma vez que a primeira função falhou, ela também é interrompida e não continua rodando, né? Ou seja, não teve um leak, como no exemplo anterior, né? Da mesma forma, a gente pode rodar o segundo exemplo. Então, no segundo exemplo, vamos as duas funções vão retornar, né? Mas o que a gente quer simular agora é fazer o interrupt do thread que está rodando a função handle, né? Então a gente vai adicionar um thread sleep menor aqui, só para a gente poder observar o efeito. E aqui a gente vai fazer o interrupt da thread, né? Então se a gente rodar novamente, a gente vai observar novamente que não teve o leak, né? As duas funções foram interrompidas, elas não continuam rodando, né? E claro, o terceiro exemplo também a gente pode fazer uma simulação.
E o terceiro exemplo é quando a primeira função retorna normalmente, né? Mas a segunda função falha, né? Então, se a gente rodar o nosso exemplo, né, a gente vai observar que esse problema também foi resolvido, né? A gente percebe que a primeira função é interrompida, uma vez que a segunda falhou, né? Esse mecanismo é feito através do scope, né, que foi criado aqui em Structured Text Scope, né? Então esses dois threads estão agora no contexto desse scope. Então foi isso, eu acho que espero que o exemplo tenha sido ilustrativo. Eu acho que Structured Concurrence está cada vez mais presente, né, em outras linguagens, né? Por exemplo, Kotlin também tem usado bastante Structured Concurrence. E o interessante notar aqui também o uso de Virtual Threads, né? Que é uma excelente atualização na J2K. Eu vou colocar o código no GitHub e o link vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, até a próxima!